Numa mesma Copa do Mundo, em 2026, 2 números confirmaram, ao mesmo tempo, que o modelo de negócio da televisão aberta brasileira mudou para sempre. A Globo, que paga aproximadamente 90 milhões de dólares por ano à FIFA pelos direitos de transmissão, um contrato que remonta ao ciclo entre 2015 e 2022 e que precisou ser renegociado fora dos tribunais durante a pandemia. Garantiu apenas 55 dos 104 jogos do torneio, projetando faturar cerca de 2 bilhões de reais em publicidade com 30 patrocinadores confirmados. Desde a abertura da competição, a Casete, operação comandada por Casimiro Miguel através da Live Mod, transmitindo pelo YouTube sem possuir absolutamente nenhuma emissora física. Mostrou todos os 104 jogos e faturou, segundo estimativas de mercado, o mesmo patamar de 2 bilhões de reais em patrocínio, negociando 11 cotas com marcas como Ambev, Itaú, Mercado Livre e iFood. Uma empresa pagou fortuna em direitos exclusivos parciais e construiu isso ao longo de quase 100 anos de infraestrutura. Desde a fundação da emissora em 1965, a outra alugou um estúdio, colocou uma câmera na frente de um streamer que começou fazendo reação de jogo de várzea em 2022, na Copa do Catar, e faturou exatamente o mesmo dinheiro 4 anos depois. Pergunte a qualquer executivo do Projac se possuir uma emissora de TV ainda significa o que significava há 10 anos. Possuir uma emissora de TV aberta parece, para quem vê de fora, um negócio de conteúdo. Você produz novela, jornal e futebol e ganha dinheiro vendendo audiência. Só que essa audiência nunca foi o produto final, foi sempre a matéria-prima. O produto real que uma emissora vende é o segundo, o intervalo comercial, o espaço de 30 segundos entre um bloco e outro. E o preço desse espaço varia conforme uma métrica que a maioria dos telespectadores nunca ouviu explicar direito. O ponto de Ibope. Cada ponto de audiência equivale a um determinado número de domicílios sintonizados naquele canal. E é sobre esse número que toda a máquina publicitária da televisão aberta brasileira é construída, comercializada e cobrada do anunciante. O único ponto a mais ou a menos, medido minuto a minuto pelo Instituto de Pesquisa, pode representar diferença de milhões de reais na tabela de preços vendida para o departamento comercial da emissora, o que explica por que cada segundo de um jornal ao vivo, cada escalação de novela e cada narração de gol é tratado internamente como decisão financeira antes de ser decisão editorial. A ameaça digital não foi a única rachadura no monopólio histórico da Globo. Pela primeira vez desde 1978, um narrador consagrado do futebol brasileiro, Galvão Bueno, deixou a emissora carioca para narrar uma Copa do Mundo em outro canal aberto. Fundado por Cível Santos, garantiu o direito de exibir os jogos do Brasil na competição, quebrando quase 5 décadas de exclusividade que a Globo mantinha sobre as transmissões da seleção na televisão aberta. Foi apenas a 5ª vez na história do canal que o SBT exibiu uma Copa do Mundo desde sua fundação, em 1981, e a primeira em que fez isso com um narrador do peso simbólico de Galvão Bueno ao lado. A audiência do SBT vinha crescendo mês após mês ao longo de 2026, registrando alta de 9% em maio na comparação com abril, enquanto a Record enfrentava o que a própria imprensa especializada chamou de balde de água fria, perdendo espaço até para a 2ª colocação nas manhãs paulistanas, com o jornalismo matinal derretendo para pouco menos de 2 pontos de audiência num único dia de comparação direta. O mercado de audiência aberta, que durante décadas era dividido de forma relativamente previsível entre 4 ou 5 grandes emissoras, começou a se comportar como qualquer mercado de commodity, sujeito a oscilação mensal, disputa agressiva de talento e migração de patrocinador conforme o desempenho do mês anterior, não mais protegido pela simples tradição histórica do canal. Por que uma emissora aceita pagar centenas de milhões de dólares por um pacote de direitos que nem sequer inclui todos os jogos?
O faturamento de uma emissora de TV aberta vem majoritariamente da venda de espaço publicitário, mas esse faturamento depende de audiência garantida em momentos específicos, o que transforma grandes eventos como Copa do Mundo e Novela das 9 em ativos estratégicos que justificam desembolso bilionário, mesmo sem garantia de retorno proporcional. A Globo vendeu 6 cotas de patrocínio master para a Copa de 2026, por valores que, segundo o Estadão, giraram em torno de 185 milhões de reais cada uma. Um preço que só faz sentido se o anunciante acreditar que aquele momento específico de atenção nacional simultânea vale mais do que qualquer outra forma de publicidade disponível no mercado brasileiro naquele instante. Tem um mito que precisa cair aqui, o de que a emissora grande sempre lucra bilhões só porque a audiência é gigante. A tributação de uma emissora de radiodifusão segue a estrutura padrão das sociedades de grande porte, com uma camada regulatória adicional que nenhum outro setor de mídia enfrenta da mesma forma. Incidem um IRPJ e a CSLL sobre o lucro líquido apurado, o PIS e a COFINS sobre o faturamento, ou receita bruta, publicitária, e o SMS sobre a circulação de equipamentos de transmissão e produção. Uma carga tributária que se soma ao próprio custo da concessão pública outorgada pelo governo federal, renovável periodicamente e sujeita à aprovação do Congresso Nacional. Um processo político que nenhuma plataforma digital, como o YouTube, precisa atravessar para operar no país. Some a isso o custo fixo gigantesco de manter estúdio, equipe de jornalismo, elenco de novela e departamento de esportes funcionando o ano inteiro, independentemente de quantos pontos de audiência cada programa entrega naquele mês específico. E a margem de lucro líquida, que sobra no fim do exercício, fica muito mais estreita do que o faturamento bruto anunciado em nota de imprensa sugere. E aqui mora a virada de mesa que ninguém antecipava 10 anos atrás. Enquanto a Globo negociava contrato, concessão e infraestrutura de décadas, a Casete nasceu como experimento improvisado na Copa do Catar, em 2022. Quando a transmissão de Brasil contra Croácia chegou a 6,9 milhões de espectadores simultâneos, ainda de forma praticamente amadora, e chegou a 2026 negociando cifras bilionárias, usando a infraestrutura de servidor de uma Big Tech americana e o rosto popular de um único streamer. Segundo dados divulgados pela própria LiveMod, a transmissão bateu o recorde de 23,9 milhões de dispositivos conectados simultaneamente e alcançou 118,7 milhões de contas únicas ao longo do torneio, reescrevendo o ranking histórico das maiores transmissões ao vivo já feitas na plataforma, com 29 das 30 maiores audiências simultâneas do YouTube no mundo pertencendo a essa mesma cobertura. É dinheiro burro para quem aposta que a audiência de TV aberta ainda vale, sozinha, o prêmio de preço que cobra do anunciante. O mesmo anunciante que pagava fortuna para aparecer no intervalo da Globo, hoje distribui parte desse orçamento para um canal de YouTube, comandado por um streamer que começou fazendo ração de jogo de várzea, sem nenhuma concessão federal, sem departamento de jornalismo próprio e sem os custos fixos que uma emissora tradicional carrega desde a fundação. Nenhuma agência de publicidade explica isso em reunião. Mas todo mundo do mercado sabe, o jogo dos bastidores da televisão brasileira sempre girou em torno de um único ativo escasso, não em torno de qualidade de conteúdo. Esse ativo é a concessão pública, um privilégio regulatório que o governo distribui por décadas e que nenhuma plataforma digital precisa negociar da mesma forma. Só que essa exclusividade, que antes garantia monopólio de fato sobre a atenção nacional, hoje compete diretamente com uma plataforma que não precisa de concessão nenhuma. Só precisa de internet e de um streamer carismático o suficiente para reunir audiência. A própria Globo reconheceu essa mudança investindo pesado no Globoplay, serviço de streaming próprio que passou a oferecer cada vez mais espaço publicitário para os anunciantes, ajudando a plataforma a atingir equilíbrio financeiro, o chamado break-even, apenas em 2025.
depois de 10 anos consumindo caixa da operação tradicional para sustentar a transição digital, que a própria concessão de TV aberta jamais exigiria sozinha. A emissora também passou a manter canais e conteúdos dentro do próprio YouTube e a vender pacotes de canais dentro do Prime Video, um movimento que, na prática, reconhece que competir dentro das plataformas do concorrente digital virou parte inevitável da estratégia, não mais uma ameaça externa a ser combatida de fora. O telespectador, que assiste ao Jogo do Brasil pela TV aberta, gratuitamente, acredita estar simplesmente torcendo pela seleção. Na verdade, está sendo contabilizado, segundo a segundo, como audiência que justifica o preço de um intervalo comercial vendido meses antes, por uma soma que poderia financiar uma empresa média inteira. Quando o Brasil foi eliminado no meio do torneio, contra a Noruega, a Globo registrou a pior audiência já vista da emissora para um jogo da seleção, marcando 29,73 pontos de média com 47,36% de share, bem abaixo dos 38,5 pontos alcançados semanas antes na vitória contra a Escócia. Prova de que mesmo o ativo mais valioso do calendário esportivo brasileiro tem limite. Ele depende do resultado em campo, algo que nenhum contrato de direitos de transmissão, por mais caro que seja, consegue controlar. O mesmo aconteceu do lado digital, onde a curva de engajamento da Casete também seguiu de perto o desempenho da seleção, mostrando que nem a plataforma mais moderna do mercado consegue blindar completamente seu faturamento publicitário do resultado imprevisível de 90 minutos de bola rolando. O verdadeiro império da televisão brasileira nunca esteve na antena, no estúdio ou na concessão federal pendurada na parede da diretoria. Está na capacidade de continuar sendo o lugar onde o Brasil inteiro olha para o mesmo ponto ao mesmo tempo. Um privilégio que, pela primeira vez em quase 100 anos, já não pertence com exclusividade a quem tem a concessão, mas a quem consegue reunir mais gente na frente da própria tela, seja qual for o dono do sinal